A paz do Senhor, meu irmão. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse primeiro trimestre do ano 2023, na Escola Dominical, onde estamos estudando a respeito do avivamento. A lição nesse trimestre que tem o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós estamos estudando essa revista, escrita pelo pastor Relinaldo Renovato, e nós estamos estudando hoje a lição de número 8, lição que vai ser estudada presencialmente nas igrejas, na escola dominical, no domingo, dia 19 de fevereiro de 2023. Tem o título O Avivamento Espiritual no Mundo. Hoje nós estaremos dando início aí, abordando, o avivamento. Até a última lição estávamos estudando personagens, estudamos aí a respeito inicialmente, do avivamento espiritual, entender a definição do que é o avivamento espiritual. Depois nós vimos o avivamento no Antigo Testamento e vimos ali alguns personagens em que Deus usou para trazer avivamento para o povo de Israel. Vimos o avivamento no Novo Testamento de uma forma panorâmica e depois alguns personagens, o avivamento ali através do ministério do Senhor Jesus. Vimos o avivamento na vida da igreja, em Atos, e vimos também o avivamento no ministério de Pedro, e também na aula passada estudamos a respeito de Estevão, um mártir avivado, o avivamento na vida de Estevão. Na lição de hoje, a partir de hoje, nós vamos estudar o avivamento. Aí vamos ver na lição de hoje o avivamento espiritual no mundo. Na próxima lição estaremos estudando o avivamento de forma mais específica no Brasil, então o avivamento pentecostal no Brasil. Na lição 10 estaremos estudando o avivamento na vida pessoal, na vida familiar. E na lição de número 11 estaremos estudando o avivamento e a missão da igreja, Importante a gente entender a importância que o Espírito Santo tem, e o movimento pentecostal em si tem, na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A importância que o avivamento tem na propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Isso nós vamos já ver a partir de hoje, mas também iremos reforçar na lição de número 11, ver de forma mais específica. Então aqui, na lição de hoje, o texto áureo, ele se encontra em Ezequiel, no capítulo 47, versículo 5, que inclusive faz parte aqui da leitura bíblica em classe, que está no capítulo 37, nos versículos 7 ao 10 de Ezequiel, e também no capítulo 47, versículos 1 ao 5 e o versículo 9. E o texto áureo diz o seguinte: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A gente vai ver, na verdade, aqui hoje, analisar algumas passagens, algumas visões no livro de Ezequiel. Vamos ver a visão do vale de ossos secos e ver também ali a visão que ele teve das águas purificadoras, as águas sanadoras, no capítulo 47 do livro de Ezequiel. Nós vamos, na verdade, trazer aqui uma abordagem, um aspecto pneumatológico, uma aplicação desse texto. Nós vamos ver que há um significado literal desse texto e também há ali um aspecto escatológico, que diz respeito às coisas futuras. Esse é o significado original, literal do texto. E há, claro, ali também uma aplicação, tanto no caso do Vale dos Ossos Secos, como também no rio ali das águas sanadoras, das águas purificadoras. E aqui a verdade prática diz: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. O verdadeiro avivamento espiritual, ele só pode vir por meio, através do Espírito Santo de Deus. Isso a gente viu já na primeira aula, Nós falamos a respeito disso. Falamos o que é avivamento, falamos o que é avivamento espiritual. O avivamento espiritual, ele só pode ocorrer
por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai ver aqui também no tópico 2, né, avivamentos aí que ocorreram no mundo entre os séculos 18 e o início ali do século 20, avivamentos que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos. Então aqui, como eu falei, a leitura bíblica em classe está em Ezequiel no capítulo 37, no capítulo 47. E a gente vê, na verdade, é importante a gente falar que a vontade de Deus é que toda a humanidade, todo homem, ele tenha uma vida avivada. Que ele seja feliz aqui na terra, na presença de Deus, e que ao morrer, né, ou quando Cristo voltar, ele tenha ali, passa a ter a vida eterna na presença de Deus. Então essa é a vontade de Deus para a vida do homem. E aí, para que isso ocorra, Deus, ele se revelou à humanidade. Ele se revelou através da sua palavra, mostrando ali a sua vontade para a vida do homem. E a gente vê que ele inicialmente ele se revelou ao povo de Israel, né? Deus se revelou ao povo de Israel, chamando ali a Abraão para que dele ele fizesse uma nação, e aquela nação ela fosse, na verdade, um exemplo para as outras nações, para que essas outras nações elas pudessem chegar ao conhecimento de Deus. Israel foi separado para ser uma nação santa entre as outras nações e um exemplo para que elas também pudessem chegar até o Senhor. Só que infelizmente a gente vê que eles ali não compreenderam o sentido espiritual dos ensinamentos de Deus, e muitos até distorceram ali o ensinamento do Senhor, a lei que Deus havia dado ali para eles. Então veio o Senhor Jesus, ali no Novo Testamento, a revelação especial da parte de Deus, o próprio Deus se fazendo carne, e ali ele trouxe o Evangelho, né, as boas novas da salvação. E com isso ele trouxe um entendimento correto, um entendimento espiritual dos ensinamentos de Deus, a correta interpretação daquilo que Deus havia falado para o povo de Israel. Jesus trouxe então ali o ensinamento da forma correta, né, no seu sentido espiritual. E aí, aceitando a Cristo por meio da pregação do Evangelho, o ser humano, isso qualquer criatura, né, porque o Evangelho deve ser pregado a toda a criatura, sem fazer acepção, diferenciação de pessoas. Então, aceitando a Cristo, esse ser humano ele tem a oportunidade de andar na presença de Deus, ser cheio do poder do Senhor e ser cheio do Espírito Santo, né? E essa promessa de avivamento, a promessa que Deus já tinha feito lá em Joel, o derramamento do Espírito Santo, do avivamento espiritual, ela não ficou restrita ao povo de Israel. Isso a gente já viu, a gente já falou aqui em aulas passadas. Como Pedro, ele diz, né, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa do batismo no Espírito Santo, do avivamento espiritual, do revestimento de poder, ela se estende a toda a humanidade. E a gente vê, na verdade, que teve início ali com o povo de Israel, teve início ali com os judeus, que eram os discípulos de Cristo. Então ali teve início em Jerusalém, só que depois se espalhou por todo mundo, se espalhou para a Europa e depois por todos os continentes. Essa promessa do Espírito Santo. E a gente vê aí que ao longo da história, né, vários avivamentos e reavivamentos que ocorreram na vida de pessoas, na vida de um grupo de pessoas, na vida de uma nação ou de nações, né, que receberam a mensagem do Evangelho, receberam a promessa do Espírito Santo e ali eles colocaram em prática e por isso eles experimentaram a vontade de Deus para as suas vidas, que é o avivamento, né? Então estiveram ali
o avivamento da parte de Deus, que é a vontade do Senhor. Então aqui no primeiro tópico a gente vai ver aqui uma aplicação voltada para o avivamento vista no livro de Ezequiel, né? Mas lembrando sempre, né, que essas visões aqui do Vale de Ossos Secos, isso no tópico 1, do Vale de Ossos Secos e das águas sanadoras, das águas purificadoras, elas podem ser vistas aí sob dois aspectos, né? O aspecto escatológico, relacionado às coisas futuras, né? Que é aí o significado literal realmente desse texto, voltado para o povo de Israel. A gente inclusive estudou no trimestre passado a respeito do livro de Ezequiel, e nós tivemos duas lições, uma onde nós estudamos ali o Vale de Ossos Secos, esse capítulo 37, e outra nós estudamos também a respeito do capítulo 47. Então foram duas lições separadas. Os irmãos que quiserem ter um melhor conhecimento a respeito desses assuntos, podem acessar. A gente tem a playlist aí do quarto trimestre de 2022, e lá as lições que tratam a respeito do Vale de Ossos Secos e tratam a respeito das águas purificadoras, das águas sanadoras, estão aí nessa playlist. Os irmãos podem ter acesso e aprender, né, ter aí o maior conhecimento. Isso para quem não já assistiu, né? E aí a gente tem então o aspecto escatológico, que trata a respeito das coisas futuras, voltado para o povo de Israel, e tem o aspecto pneumatológico, né? Aí já uma aplicação onde a gente vê, na verdade, desse texto em nossas vidas, aludindo aí relacionado à ação do Espírito Santo, né? Pneumatológico. Então a gente vê que aqui, né, essa aplicação, na verdade, aspecto pneumatológico, é aí onde a gente deve ter um cuidado especial, né? Porque muitas pessoas pegam aí textos separados, versículos isolados da Bíblia e querem espiritualizar onde não se deve espiritualizar. Veja, esse texto ele tem um significado. O significado desse texto original, o destinatário original é o povo de Israel. Então ele tem um significado ali escatológico que já é bem definido. Mas nós podemos fazer uma aplicação desse texto porque, na verdade, a gente tem um respaldo bíblico para fazer essa aplicação. Mas infelizmente a gente vê que muitas pessoas por aí estão pegando versículos isolados, textos isolados, e tentando aplicar, fazer uma aplicação, espiritualizar aquilo que não deve ser espiritualizado, aquilo que não é, na verdade, para ser interpretado daquela forma, né? Não tem aquela aplicação, né? Não tem aquela aplicação. Então isso a gente deve ter muito cuidado em relação a isso. Estes dois textos, como a gente já falou até no trimestre passado, nós podemos e temos respaldo bíblico para fazer uma aplicação em nossos dias. Por isso nós estamos fazendo aqui essa aplicação pneumatológica, né, mostrando que esses textos eles podem ser trazidos para uma aplicação voltada para o avivamento por meio do Espírito Santo em nossas vidas. Então a gente vê aqui no caso da visão do Vale de Ossos Secos, né, no seu significado realmente ali, literal, ela se refere à restauração do povo de Israel, a restauração nacional e a restauração espiritual do povo de Israel, da nação de Israel. Algo que só vai ocorrer aí de forma plena no milênio. Então a gente estuda a respeito desse assunto no capítulo 37 do livro de Ezequiel. E a gente vê que Ezequiel ele profetiza ali para ossos, né? Deus ele diz para que Ezequiel, no capítulo 37, ele profetize para ossos. A gente vê no versículo 4, no capítulo 37, Deus dizendo: então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes. E aí ele vai profetizar, né? Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E então, ali a gente vê que esse rebuliço que houve, primeiro ali um ruído, depois os ossos começaram a se juntar e começou ali a crescer nevo e surgiu ali
também a carne, né? Cresceu a carne, de modo que aquilo que era somente osso virou ali, né? Realmente um cadáver, né? Um cadáver com a carne, né? E aqui a gente vê que isso remete, isso está relacionado à restauração nacional de Israel. Cada movimento desse aí que houve tem um significado, né? A gente vê isso daí, já falei para os irmãos, né, que a gente tem uma playlist onde a gente explica melhor a respeito dessa passagem aqui do Vale dos Ossos Secos. Os irmãos que desejarem podem ver lá, a gente explica cada passo desse aqui, cada movimentação, o que significa, né? Qual o significado. Claro que isso é uma interpretação que a gente faz do texto. Já quando a gente vê aqui no versículo de número 9, quando diz o seguinte: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, esses cadáveres, né, para que vivam, porque eles já estavam mortos. Eles ali houve uma restauração ali da carne, né, aqueles ossos se juntaram, que simboliza a restauração nacional, mas eles ainda estavam mortos, não havia restauração ainda espiritual. Então, esse profetizar ao Espírito, a entrada do Espírito naqueles cadáveres, eles passaram ali a ter vida, como diz no versículo 10, e formaram ali um grande exército. Aqui a gente vê que é a restauração espiritual do povo da nação de Israel. Então nós vemos que a nação de Israel, ela hoje já iniciou ali a sua restauração nacional, a sua restauração política, né, que simbolizando ali teve o seu início na criação do Estado de Israel, né? Então ali houve, né, o início da restauração nacional do povo de Israel, e resta ainda haver a restauração espiritual. Essa restauração espiritual da nação de Israel como um todo, ela vai ocorrer no período do milênio, né? De forma plena no período do milênio. Então a gente vê aqui que esse é o sentido, o significado, o aspecto, né, soterior, ou melhor, o aspecto escatológico, voltado para o futuro, né, voltado para a nação de Israel, mas nós vemos que tem também aqui uma aplicação espiritual, voltada para nós, onde a gente vê que Deus ele pode dar vida, Deus ele pode avivar espiritualmente, né, novamente ali, né, por meio do seu Espírito, ainda que este morto esteja ali morto há muito tempo, como a gente vê aqui no versículo 2, Ezequiel diz que os ossos estavam sequíssimos, o que dá a impressão, a ideia de que há muito tempo esses ossos, na verdade esses cadáveres, né, estavam ali mortos, né? Só havia os ossos estavam sequíssimos, havia muito tempo que estavam ali. Claro, como eu falei, no sentido literal, simbolizando ali Israel, mas né, no sentido espiritual, no aspecto pneumatológico, a gente vê que Deus, não importa quanto tempo tenha passado, Ele pode avivar novamente, Ele pode dar vida, né? Não importa a situação em que esteja, o Espírito Santo de Deus, Ele pode promover o avivamento espiritual. Já em relação às águas purificadoras, as águas sanadoras, né, que saíam ali do templo no milênio, ou sairão, né, ali no templo do milênio, na visão, né, saíam, indicam aí, né, que esse rio que sai ali do templo, tem um filete ali inicialmente, e segue até o Mar Morto, né, a gente vê que ele vai sarar as águas do Mar Morto, e isso um braço, né, a gente viu até no trimestre passado que em Ezequiel 14:8 a gente pode ver que ele se divide na verdade em dois braços. Um vai para o Mar Morto, que é o que o profeta Ezequiel se destina a mostrar, para mostrar os efeitos ali, que foi onde Ezequiel foi caminhando e vendo na sua visão. Mas também tem outro braço que vai para o mar Mediterrâneo, como a gente vê que é o mar ocidental, né, falado lá em Zacarias 14:8. Então a gente vê que saía ali
da porta do templo, na banda do sul, né, umbral, e saía ali um filete de água inicialmente. E esse filete, Ezequiel ia caminhando a cada 500 metros, né, ele ia caminhando ali, e a gente vê que a cada 500 metros que ele caminhava, ia justamente se aprofundando cada vez mais aquelas águas, né? A gente vê, na verdade, 4 estágios aqui no capítulo de número 47 do livro do profeta Ezequiel. A gente vê no versículo 3 que ele andou ali 1000 côvados, né? Cerca de 500 metros, e ali as águas, que de início era só um filete, que saía pouca água que saía ali, estavam dando nos tornozelos. E aí no versículo 4 nós vemos que essas águas estavam dando, quando ele andou mais 500 metros, mais 1000 côvados, estavam dando nos joelhos. E andou mais 500 metros e as águas davam no lombo. E aí no versículo 5 a gente vê que após andar mais 500 metros, ele ali não podia mais andar, não podia mais caminhar, porque as águas elas o cobriam. Essas águas estavam profundas demais. E seguia ali o seu percurso, né? Mas ele é levado até a margem do ribeiro. E ali ele vê o efeito dessas águas que saem do templo, essas águas purificadoras, essas águas sanadoras, né? Que ali estavam molhando toda a região do Arabá. Uma região desértica. Uma região desértica, mas que no período do milênio, o milagre do Senhor, aquelas águas que saíram do templo, molharão toda aquela região e terão ali efeitos, né? Como a gente vê no versículo 7, quando ele é levado ali para a margem, ele vê uma abundância de árvores, né? De um lado do outro do ribeiro, uma região desértica, mas naquela época haverá abundância de árvores, visto, né, o efeito sanador, o efeito purificador dessas águas que saem no templo. Elas vão sarar as águas do Mar Morto, como a gente vê no versículo 8. Lá na lição que a gente falou no livro do profeta Ezequiel, no trimestre passado, nós falamos com mais detalhes a respeito ali do Mar Morto. No versículo 9, elas trarão vida por onde passar, né? Ali criando muitos peixes naquele lugar, e esses peixes eles trarão, como a gente vê no versículo 10, né? Pescadores que estarão ali junto ao ribeiro. Esses muitíssimos peixes que estão ali trarão prosperidade para aquelas pessoas, né? Então nós vemos que esse rio ele traz ali muitos efeitos positivos, né? Essas águas, por onde elas passam, elas trazem um efeito positivo. Isso é algo que vai realmente acontecer no milênio, né? Lembrando esse o significado literal dessa passagem, algo que vai realmente ocorrer no período do milênio. E tem claramente aí uma aplicação espiritual dessa passagem, né? Até porque a gente vê lá em João, no capítulo 7, nos versículos 37 ao 39, diz o seguinte: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E aí, João vai e diz, né? E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ele não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo ele está relacionado, isso a gente vê também em outras passagens do Novo Testamento, com as águas, né? Ele é simbolizado aí pela água. Então nós vemos que esse aprofundamento nas águas, conforme Ezequiel ia caminhando e se aprofundando ali nas águas, esse aprofundamento nas águas pode ser comparado aí com um aprofundamento no Espírito de Deus, com mais comunhão com Deus. Então nós vemos aí, na verdade, né, 4 estágios, né? O primeiro, ali, as águas dando no tornozelo. Isso pode mostrar aí um crente, né, uma pessoa que está já no ambiente ali espiritual, mas que tem uma vida rasa ali na presença de Deus, que não tem muita comunhão com Deus, que não liga para orar, que não liga para buscar a palavra de Deus. Uma igreja que, nesse caso já no nome da igreja, né, uma igreja que não procura pregar a palavra genuína do Senhor,
Uma igreja que não busca ter ali experiência espiritual com Deus, uma igreja que não procura o avivamento da parte de Deus. E aí nós vemos outro estágio, que é quando Ezequiel caminha mais um pouco, né? Ali a gente vê que ao caminhar mais um pouco as águas já dão nos joelhos, mas ainda é algo raso, é algo que a pessoa ainda está caminhando ali com os seus próprios pés. Ela quem tem o controle ainda ali da sua vida, né? Não faz aquilo que agrada a Deus, mas aquilo que agrada a si mesma, né? Aquela igreja que já buscou ali melhorar, mas que ainda ali em seus cultos, né, tem palavra que não é a palavra de Deus que está sendo pregada, né? É uma igreja que está em meio ainda aí à libertinagem. E aí, caminhando mais um pouco, as águas dão ali no lombo, né? Dão ali na região aqui do peitoral. E aí a gente vê que já é uma igreja que está buscando mais a Deus, que é uma igreja que está mais focada na palavra de Deus, que é uma igreja que as pessoas estão buscando em oração mais o Senhor. É aquele crente que ele, apesar de alguns momentos ainda andar com os seus próprios passos, não obedecendo à vontade de Deus, mas ele já está ali mais cheio da presença de Deus, está se enchendo da presença de Deus. E ao andar mais um pouco, que é aquelas águas que cobriam, que a pessoa não conseguia mais andar com os seus próprios pés, mas somente a nado, ali representa a vida plena no avivamento, na presença de Deus. Tanto na vida do crente, como também na igreja. É uma igreja que busca realmente, verdadeiramente a Deus, que prega a palavra de Deus. Essa é a igreja, né, que, trazendo essa aplicação ali de Ezequiel, é aquela que está submersa na graça, no Espírito Santo de Deus. Então, a gente vê inclusive, né, lá em Provérbios, no capítulo 4, e essa é a vontade de Deus, né, que a gente esteja cada vez mais cheios da sua presença, cheios do seu Espírito Santo. E é como o Provérbio diz, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos, né, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então nós vemos que na nossa caminhada, nós devemos adquirir a cada dia mais maturidade cristã. Estarmos com mais comunhão com Deus, estarmos mais próximos de Deus. Nós não podemos regredir, não podemos voltar atrás. Não podemos fazer com que as águas que estavam dando nos nossos lombos, elas deem novamente nos tornozelos. Nós temos que ir cada vez mais para frente e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então aqui, né, nós vimos essas aplicações no livro de Ezequiel, aplicações voltadas realmente para um avivamento espiritual. E aí no tópico 2 o autor se propõe a trazer aqui avivamentos, né, que ocorreram na Europa, nos Estados Unidos, ali por volta entre ali o século XVIII e o início do século XX. Né? A gente vê que esses avivamentos eles ocorreram porque, né, pessoas, o grupo de cristãos estavam incomodados com a situação atual das suas igrejas. Eles queriam uma mudança de caráter espiritual em suas igrejas, né? Seja por um motivo, né, de uma decadência doutrinária, uma decadência no comportamento ali das igrejas, que não condizia com a palavra de Deus, ou por eles quererem a presença de Deus, ver a manifestação do poder de Deus, né, de forma marcante ali em suas vidas. Né? Aquelas pessoas estavam ansiosas por ver Deus operar em seu meio, né? Ver ali os sinais da parte de Deus. Estavam cansadas do formalismo, estavam cansadas do liberalismo, pessoas vivendo de qualquer forma, sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, sem os sinais ali miraculosos do Senhor. E aqui a gente vê, e é importante a gente falar, que nenhum avivamento ele é igual ao outro. Né? Então a gente vai falar aqui a respeito de avivamentos que ocorreram na Alemanha, na Inglaterra, País de Gales, nos Estados Unidos. E nenhum é igual ao outro, nenhum é idêntico ao outro. Mas eles têm características em comum. Características em comum não somente para esses avivamentos que nós vamos trazer aqui hoje,
mas para outros avivamentos que também ocorreram e vêm ocorrendo ao longo da história. Então a gente vê que uma das características é o intenso desejo de buscar a presença de Deus, pessoas com sede, pessoas com vontade de ter ali a presença de Deus em suas vidas. Não é sentir somente a presença de Deus, é estar na presença de Deus. Que é uma coisa diferente. Muitas pessoas falam, vamos ali na igreja sentir a presença de Deus. E quando sai da igreja não está mais na presença de Deus. Está errado. Isso não é avivamento. E o que há em comum entre esses avivamentos que nós vamos falar aqui é que as pessoas elas queriam estar na presença de Deus. Permanecer na presença de Deus. Outra característica em comum era o retorno aos princípios bíblicos, né, que são ali, na verdade, norteadores da igreja, que determinam como a igreja ela deve proceder. E, infelizmente, ao longo da história nós vemos as igrejas, elas até seguiam às vezes ali a palavra de Deus, mas em determinado momento elas deixavam de cumprir a palavra do Senhor. Vemos que a reforma protestante ela trouxe o conhecimento da palavra e trouxe uma mudança, né, no comportamento das pessoas. As pessoas passaram a seguir a Bíblia, mas com o passar do tempo as igrejas foram ali esfriando e deixando de seguir o que a Escritura mandava. E esses avivamentos eles tinham como base isso, fazer com que as pessoas voltassem a praticar a palavra de Deus. E havia também ali uma preocupação com a santificação, com a santidade, né? Para que as pessoas estivessem santificando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Havia ali um cuidado, porque o Senhor Jesus estava voltando e era necessário que as pessoas santificassem, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação ela é o aspecto progressivo da salvação. Se nós não buscarmos nos santificar, nós não podemos, não iremos conseguir ser salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outra característica, outro aspecto também comum a esses avivamentos era o fervor na evangelização. As pessoas elas tinham vontade de falar de Jesus para as outras pessoas. Principalmente, eles faziam nessa época as missões transculturais, levando a palavra de Deus para locais ainda que não eram alcançados. Foi nesses avivamentos aqui em que a palavra de Deus ela chegou a muitas partes do mundo, através desses homens de Deus, mulheres de Deus, que ali, cheios do Espírito Santo, avivados na presença de Deus, tinham vontade de falar de Jesus para as outras pessoas e levar a palavra de Deus até os confins da terra, né? Seguindo ali o mandamento do Senhor Jesus. No caso aqui do movimento pentecostal, o autor vai falar a respeito disso aqui no ponto 3 do tópico 2, né? Raízes do avivamento pentecostal, né? Que ocorreu esse movimento aí em decorrer justamente de um avivamento, né? Que ocorreu não só ali nos Estados Unidos, né? Ocorreu também em outros países, né? Como os países escandinavos, na Inglaterra, né? E a gente vê aqui, tem até um livro, né? Agora foi lançado do pastor, no ano passado agora, do pastor José Gonçalves, é um livro novo, eu até adquiri, não li o livro ainda, né? Dei só uma olhada aqui panorâmica no livro, que é A Glossolalia e a Formação das Assembleias de Deus, um resgate histórico da soteriologia e pneumatologia do início do movimento pentecostal. É um livro de José Gonçalves, com certeza, né, o do pastor José Gonçalves, ele vai trazer aqui importantes informações a respeito da história do movimento pentecostal. E aqui a gente vê características comuns que haviam nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países escandinavos, inclusive de onde veio ali os pastores, né, Daniel Berg, Gunnar que vieram da Suécia para cá, para o Brasil, e trouxeram esse movimento pentecostal, fazendo aqui, né, inaugurando aqui no nosso país, né, as Assembleias de Deus. E a gente vê que esse movimento também tinha algumas características
em comum, né? Que era o quê? Que era a busca pelo batismo no Espírito Santo, com evidência inicial do falar em línguas. E a gente vê também aí a busca pelos dons espirituais, né? Incluindo os dons de curar e os dons de operação de maravilhas, né? Onde nós vemos aí as pessoas, elas queriam ver o poder de Deus, queriam ver Deus agindo, Deus operando. Então, esse movimento pentecostal foi o que chegou até nós. Nós da Assembleia de Deus fazemos parte, somos frutos desse movimento pentecostal. Veio aí através de um avivamento, né? Que aí teve nos Estados Unidos, teve na Inglaterra, teve também nos países escandinavos. Mais marcante ali nos Estados Unidos, né? Que a gente vai ver justamente aqui na lição de hoje. Então a gente vê desses avivamentos que ocorreram na Europa, né, que o autor ele traz o caso da Alemanha, né, ali por volta de 1722, onde a gente vê que o conde Zinzendorf, né, ele liderou ali os morávios, né, e eles tiveram um grande avivamento, né, as pessoas se reuniram e passaram ali a orar. Dizem ali que eles iniciaram a oração que foi a que durou o maior período de tempo, né? 100 anos ali eles passaram orando, né? Alternando ali em turnos, e tiveram aí esse período que trouxe um grande avivamento, né? Com base justamente na oração. E o conde Zinzendorf, ele investiu pesado nas missões transculturais, né? Enviando ali os morávios para levar a palavra de Deus às outras pessoas. Isso foi de grande importância para que o evangelho ele alcançasse a outras criaturas que ainda não haviam sido alcançadas com a palavra de Deus. A gente vê aqui outro país também que houve um grande avivamento na Europa, o caso da Inglaterra. E aqui a gente destaca, né, John Wesley, os irmãos Wesley, né, John Wesley e Charles Wesley, e também George Whitefield, onde a gente vê aqui John Wesley, né, um grande pregador. Inicialmente ele pregava, gostava de pregar ali bastante metódico, né, e ele gostava de pregar dentro dos templos, dentro das igrejas. Tinha esse fervor missionário de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Ia até a Escócia, né, levar a palavra, ia até a Irlanda, levando a palavra de Deus. Quilômetros ele andava de cavalo, levando a palavra de Deus ali até aqueles lugares. O seu irmão, né, Charles Wesley, ele compôs muitos hinos ali a Deus, né, hinos conhecidos até hoje. E George Whitefield, né, na verdade, a gente vê aqui que ele era um pregador fervoroso, né, gostava de pregar ao ar livre. Foi enviado ali por John Wesley para as colônias americanas, para levar a palavra de Deus ali, e várias vezes ele foi e voltou, né, ali foi para as colônias americanas, voltava para a Inglaterra, depois ia de novo, levando a palavra de Deus. E John Wesley aprendeu bastante ali com ele, porque John Wesley tinha ali esse fervor de pregar a palavra de Deus, mas era muitas vezes reservado ao recinto, ali, local fechado, né, pregando a palavra de Deus. E com George Whitefield, né, ele aprendeu ali a pregação ao ar livre, né, pegou também esse fervor ali, nessa pregação fervorosa da parte de Whitefield. E a gente vê que esses três eles contribuíram bastante, né, para que as pessoas ali na Inglaterra, nas colônias americanas, elas buscassem realmente o poder da parte de Deus. Eram cristãos, mas que viviam uma mornidão espiritual, que viviam um formalismo, e eles ali trouxeram esse avivamento para que eles buscassem realmente o poder da parte de Deus. Outro país aqui que o autor nos traz é o País de Gales, né? E aí a gente vê que esse avivamento ele ocorreu por volta do ano ali de 1904, né, a seguinte. E aí a gente vê que ele foi liderado por Evan Roberts, né? Na verdade conduziu ali um grande avivamento naquele país. Tem um livro também, né, um livreto, na verdade, pequenininho, que é o Avivamento no País de Gales, né? Esse livretinho aqui é até barato, né, para os irmãos que quiserem aí adquirir, conseguir, né? Acredito que em livrarias, aí em sites também os irmãos conseguem adquirir por um baixo preço, né, esse livro. E aqui a gente vê
na verdade, tinha, né, ali, Deus colocou no coração desse jovem, né, Evan Roberts, né, de trazer, ali, guiar o povo para um grande avivamento naquele país. E realmente Deus trouxe um grande avivamento ali no país de Gales, que expandiu até para outros países, né, ali naquela época. A gente vê que Deus colocou no coração dele 4 pontos para que ele pregasse, falasse ali para aquelas pessoas, para que eles pudessem experimentar um real avivamento da parte de Deus. Aí está aqui no livro, né, na página 21, e eu vou ler os 4 pontos, né? O primeiro era: arrependa-se de todo pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. É preciso haver confissão e arrependimento. Se houver alguma coisa em sua vida que cause dúvida, se não tem certeza se está certa ou errada, então elimine-a imediatamente. Esse era o primeiro ponto. O segundo: reconcilie-se se houver alguma barreira com qualquer pessoa. Restitua se tiver causado prejuízo a alguém. Acerte qualquer mal. Não deixe nenhuma sobra. Não podemos ser perdoados por Deus se não perdoarmos nosso irmão. Veja só que coisa profunda espiritualmente falando. Isso aqui baseado na palavra de Deus, né? A gente aqui poderia trazer vários versículos, mas o tempo ele está passando aqui. A gente traz apenas esses pontos. Depois os irmãos puderem adquirir também esse livreto, né? Fazer a leitura, porque é algo realmente profundo. O terceiro ponto: obedeça ao Espírito imediatamente. Faça o que o Espírito o inste a fazer. Se quisermos a presença dele, devemos oferecer-lhe obediência pronta, implícita, inquestionável. Ser guiado, ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E o quarto ponto: confesse a Jesus publicamente. Não é um ato único após a conversão. É um estilo de vida. Não é só você levantar a mão e dizer que aceitou Jesus, pronto. Depois vira aquele crente secreto, né? Não, aqui ele estava dizendo realmente que é um estilo de vida. As pessoas veem Jesus na sua vida. Esses 4 pontos aqui ele trouxe, e realmente Deus mandou um grande avivamento, né? Muitas conversões houveram ali. Mais de 100 mil almas aceitando ali a Jesus. E também batismo no Espírito Santo. Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, recebendo dons da parte de Deus. Então nós vemos realmente que foi grande o avivamento que ocorreu ali no país de Gales, né? Fica a dica então aí do livretinho, né? Um livro com apenas, acho que 39 páginas, né? Os irmãos comprando aí, chegando, dá até para fazer a leitura e aprender um pouco a respeito desse avivamento, né? São lições aí importantíssimas para os nossos dias. Já no caso dos Estados Unidos, né? Então, da Europa, né? Alemanha, Inglaterra, País de Gales. E aí nos Estados Unidos a gente vê aqui 2 movimentos, né? O primeiro é o movimento de vida profunda, que ocorreu ali no século XIX, né? Onde a gente vê ali, como principal proeminente ali, é Charles Finney. Onde, na verdade, a ideia desse movimento era pregar, né, uma vida plena na presença de Deus. Até porque as igrejas elas estavam muito dominadas pela mornidão espiritual, pelo formalismo. E as pessoas, elas ali diziam ser crentes, mas não viviam realmente de forma plena a palavra de Deus, na presença de Deus. E esse movimento ali de vida profunda tinha essa ideia, né, como o nome diz, né, de vida profunda, realmente se aprofundar ali na vida com Deus, né? Charles Finney, né, na sua biografia, até diz que ele era batizado no Espírito Santo, falava ali em línguas, mas não era ainda ali um movimento pentecostal, né, moderno, como a gente já vai falar que surgiu justamente ali a partir do movimento de fé apostólica, já ali no início do século XX, né, a partir de 1900, no início do século XX, né, onde Charles Fox Parham, ele ali criou o Instituto Bíblico Bethel College, onde as pessoas começaram a estudar ali a partir de Atos 2, o batismo do Espírito Santo, e falar a respeito desse batismo, né, como é que ele ocorria. E haviam, claro, divergências em relação a isso, em relação à glossolalia, por exemplo, mas as pessoas passaram a buscar o batismo
no Espírito Santo, né? Principalmente com a evidência essencial no falar em línguas, né? Na glossolalia. A gente vê então que vem outro personagem aí que passou por esse Instituto Bíblico Bethel, que é William Joseph Seymour, né? E esse é um personagem aí de luxo, né? Na questão do movimento pentecostal, né? Porque foi o William Seymour que em 1901 passou pelo Instituto, em 1906 foi ali para a Califórnia, na Bonbray Street, e começou a pregar ali a palavra de Deus, pregando, falando a respeito do batismo no Espírito Santo. Veja, ele não era ainda batizado no Espírito Santo, mas já pregava, falava a respeito do batismo. Alguns até o rejeitavam porque ele não tinha passado pela experiência ainda do batismo no Espírito Santo, mas já pregava falando a respeito desse batismo. E aí teve algumas divergências ali com a pastora na casa em que ele pregava, e aí ele acabou indo pregar na sua casa, né? Também na rua Bonbray Street, na mesma rua, né? No número 216. E ali ele começou a pregar e muitas pessoas se ajuntaram. E foi ali onde ele foi batizado no Espírito Santo, né? Com a evidência inicial de falar em línguas. E aí Deus fez realmente um grande negócio ali, através, né? Liderado ali por William Seymour. E aí muitas pessoas se juntaram, não tinha mais lugar ali para ele fazer, na rua dele, na casa dele. E aí ele resolveu alugar um local, que foi justamente na Rua Azusa, né, 312, que é, em geral, quando os irmãos veem aí no movimento pentecostal, né, na Rua Azusa, aquele local que tem ali foi aquele local justamente que ele alugou, com uma capacidade muito grande para muitas pessoas, e ali ele fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica, né? Então ali foi onde começou o denominado, né, movimento pentecostal do século XX, né, que impactou aí o mundo inteiro, né? A gente vê, na verdade, no caso de Duran, né, que teve contato justamente com esse movimento, e Duran foi quem teve o contato depois com Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, e os enviou para cá, para o Brasil. E aí a gente vai estar vendo na próxima aula justamente o avivamento pentecostal no Brasil, né? Trazido ali pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? E aqui nós vemos no tópico 3, né, para finalizar, os avivamentos eles mudam a história e realmente, né, esses grandes avivamentos enviados por Deus, eles têm um impacto profundo e mudam a história de um povo, né? Nós vemos que aí inicialmente, né, após o silêncio profético, 400 anos de silêncio profético entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vemos que houve aí após esse período a vinda de Cristo. Houve o silêncio profético e ali houve após esse período a vinda do Senhor Jesus. As pessoas estavam ali necessitadas, carentes de Deus, e Cristo ele trouxe a mensagem do Evangelho. Nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 4, e nos versículos 23 ao 25, o avivamento trazido pela mensagem do Evangelho, onde diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino, e os sinais seguindo, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, após esse silêncio profético, Deus mandou um grande avivamento com a vinda de Cristo, trazendo ali o Evangelho, né, onde outros países as pessoas traziam gente de lá para receber ali, né, o efeito desse grande avivamento que o Senhor Jesus trouxe após esse período do silêncio profético. E nós vemos também o caso do avivamento do Pentecostes, né, que foi determinante para ali o início da igreja, né? Aquele movimento ele trouxe, então ali fez com que se expandisse cada vez mais, deu ousadia, intrepidez
para que os discípulos de Cristo eles pudessem cumprir com eficácia a grande comissão. E também, né, o avivamento no mundo, né, como a gente viu aqui hoje na lição, né, o impacto trazido por esses avivamentos, né, impactos, como o autor bem coloca aqui, né, na política, na economia, na cultura, né, envolvendo tudo isso daí, grandes impactos foram trazidos nas sociedades através dos avivamentos que Deus mandou. E são exemplos para nós, né, exemplos para que a gente venha despertar em nós a vontade de ser cheio do Espírito Santo, ser avivado, aguardando a vinda, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, só para finalizar, né, fazer umas perguntas em relação a isso, né? O que evidenciava justamente o verdadeiro avivamento, que é comum a todos esses casos. A gente tem visto aí vários avivamentos que vêm ocorrendo em nossos dias, e muitas das vezes são movimentos que a gente até pensa que pode gerar um avivamento, mas que fica só no movimento. A gente tem o caso, por exemplo, agora, na Universidade de Hillsborough, né, lá nos Estados Unidos, e ali, queira Deus, né, que ali seja realmente um grande avivamento que Deus esteja produzindo e que venham a ver ali frutos. Por quê? Porque o que evidencia um verdadeiro avivamento? Como é que eu faço então, irmãos, para saber que ali é um verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento, ele provoca mudança. Ele provoca uma transformação que vem a partir do arrependimento. E o arrependimento, ele é o primeiro passo para que ocorra o avivamento. Como eu li até aqui, que ocorreu no país de Gales. E em outros avivamentos também que houveram. Não há avivamento se não houver o arrependimento dos pecados. Lembra lá de 2 Crônicas, do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14? O povo tem que se humilhar, ou seja, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que somos dependentes dele, orar, falar com Deus, buscar a face, mostrar realmente com atitudes que quer a presença de Deus, mas tem que se arrepender, tem que se converter dos seus maus caminhos, tem que se arrepender dos seus pecados. Então tem que ter uma atitude, tem que ter uma mudança. E essa mudança é uma mudança nas atitudes, uma mudança no pensamento, porque justamente as atitudes, o exterior, não somente de forma exterior, mas de forma interior, nos pensamentos e também nos propósitos de vida. É necessário haver uma mudança para que realmente seja um verdadeiro avivamento. E eu tenho certeza ali, e quero que isso se expanda e chegue até aqui, até a nós mesmo também, um grande avivamento da parte de Deus, como está acontecendo ali, e que traga transformação, que traga mudança, que as pessoas elas venham estar na presença de Deus, não somente sentir, porque muitas vezes vão para um negócio desse, eu vou ali sentir a presença de Deus, e quando sai dali vai fazer o que bem entende. Mas quando realmente querem buscar a presença de Deus, querem estar na presença de Deus, eles se arrependem dos seus pecados, e Deus manda ali, derrama do seu poder. E mudanças ocorrem, mudanças nos pensamentos, nas atitudes das pessoas. E isso é visível diante da sociedade. Não há como negar quando realmente vem um avivamento da parte de Deus. Não é apenas movimento, não é apenas algo que ocorre ali num culto. Não, é levado para a vida, é um estilo de vida. E ali a pessoa realmente, a sociedade como um todo, ela vê que ali ocorreu realmente um avivamento. Nós estamos falando desses avivamentos aqui porque eles foram reconhecidos como avivamentos, porque eles provocaram impactos na sociedade. Como a gente falou, impactos na política, na economia, na cultura. Então, esses avivamentos, eles provocam isso. Oremos para que esse avivamento que está ocorrendo ali provoque grandes mudanças, grandes transformações. E que isso nos alcance. Que não seja só lá. Que nós não tenhamos isso apenas como histórias para contar, mas como exemplos para nós seguirmos e sermos avivados na presença de Deus. Isso é o que mais importa. É trazermos tudo isso aqui que a gente está falando, trazer para nossas vidas, para sermos avivados na presença de Deus. E aqui a gente vê que o autor ele até fala no ponto 2 do tópico 3, né, que os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas,
mas infelizmente não perduraram. Eles não deram continuidade, né? As gerações que vieram não deram continuidade a esses avivamentos que nós falamos aqui hoje. E a gente faz a pergunta, o que fazer para manter o avivamento? O que fazer para manter-se avivado? E não há segredo. É buscar ter uma profunda comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela só pode ser obtida por meio da oração. Então precisamos falar com Deus. Precisamos conversar com Deus. Precisamos ser amigos de Deus. Precisamos estar próximos de Deus. Termos comunhão com Deus. Para mantermos o avivamento em nossas vidas. Então aqui na conclusão, o autor ele diz assim: Deus deseja operar nas igrejas do mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Essa é a vontade de Deus, que a humanidade ela seja avivada. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor. É preciso querer, acreditar e querer. Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual. E que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Busquemos isso, busquemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, sermos avivados e aguardando a volta do Senhor Jesus. Na próxima lição, lição 9, estaremos estudando a respeito do avivamento pentecostal no Brasil. Amém? Então encerramos aqui essa lição de hoje. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem também aí com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos, para que eles possam ser edificados na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E não se esqueçam, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.